pessoal, tudo bem? Eu sou o Franju e na aula de hoje irei fazer uma introdução básica do PHP. Mas primeiro vamos entender o pré-requisito para você programar com PHP. Primeiro você precisa criar um ambiente LAMP que consiste de alguns softwares. Temos o Linux, que é o sistema operacional, o Apache, que é o servidor web, temos a base de dados, que pode ser tanto o MySQL ou o MariaDB, e a linguagem PHP. A palavra LAMP é um acrônimo do nome das iniciais desses softwares: Linux, Apache, MariaDB, MySQL e PHP. Esse ambiente normalmente você tem em empresas ou instituições que têm seus provedores privados, seus servidores privados da própria empresa. Então você constrói esse ambiente para você trabalhar com PHP, certo? Normalmente, quando você vai contratar um serviço de hospedagem, você pode ter esse ambiente, ou se não, um parecido para trabalhar com PHP. Para vocês utilizar localmente no computador, utilizando o sistema operacional Linux, Windows ou sistema operacional do Mac OS, você pode utilizar um ambiente que ele vai simular um servidor. Temos três softwares muito comuns para utilizar. Temos o AMP, o XAMPP e o Waze PHP. Ele simula esse ambiente LAMP para você poder programar com PHP. Outro requisito importante, além de ter o ambiente LAMP, você precisa ter uma IDE para desenvolvimento da linguagem, que no caso o PHP. Temos 5 softwares IDEs para você fazer essa programação. Temos o Sublime, o Dreamweaver, o Eclipse, o Notepad++ e o NetBeans. Você utilizando esses 5 tipos de softwares, você pode estar programando com PHP. Tá? Então vocês podem escolher um software que vai familiarizar com você, vai te agradar para estar fazendo a programação com PHP. Os recursos que o PHP te oferece são muito interessantes. Aqui eu vou citar alguns básicos, não vou citar o bastante, né? Porque o PHP tem muitos recursos que não vai caber aqui nessa apresentação. Então vou falar os essenciais. Temos aí o orientação objeto, que é uma coisa muito importante, que vai deixar a sua programação mais ágil e mais intuitiva. Tá? Temos aí abstração em PDO, que vai te ajudar muito a trabalhar com diferentes tipos de base de dados, não tendo muita dificuldade para você estar fazendo a troca das suas queries, do seu ambiente de desenvolvimento na parte da programação, onde você faz consulta com base de dados. Você utilizando um PDO, você não vai mexer quase em nada na hora que você for trocar a sua base de dados. E você também pode gerar arquivos com a linguagem. Então, você pode gerar exemplos aqui: arquivo XML, Excel e arquivos em PDF. São os recursos essenciais básicos, mas é claro que o PHP oferece outros tipos de recursos para trabalhar com ele. Já eu estou no ambiente Windows, então eu precisei instalar um servidorzinho local para estar utilizando a linguagem PHP para me trabalhar nessas aulas. O que eu estou utilizando é o AMP. Tá? Eu não vou ensinar agora como instalar, porque eu já fiz uma videoaula nas aulas de MySQL de como instalar esse servidor, o AMP, para as aulas. E que dá a mesma coisa para já utilizar o PHP. Tá? Mas como já ensinei, vou deixar o vídeo bem no final dessa aula, onde mostra como fazer a instalação do AMP. Certo? Então estou utilizando esse ambiente virtual, que é o servidorzinho virtual aqui no meu ambiente Windows, estou utilizando o AMP. Beleza. Com isso, eu instalei no AMP, eu vou localizar a pasta que eu vou guardar todos os meus arquivos PHP. Geralmente, quando você vai fazer a instalação do AMP, ele vai colocar nessa pasta. No meu caso, o sistema operacional é 64 bits, ele colocou aqui, ó, o AMP 64. É onde ele vai montar o meu ambiente virtual, meu servidor local. Aí eu tenho aqui as configurações do AMP para mexer. Eu não vou tocar em nenhuma pasta aqui, só em uma, o www, que é onde eu tenho o desenvolvimento, onde tenho o ambiente, que é onde vai alocar os meus arquivos.
Em si, tem um arquivo, uma pasta que eu criei chamado PHP, que é onde vou colocar todas as minhas aulas de PHP aqui. Então, eu já criei a pasta, né, onde eu vou centralizar meus arquivos PHP para fazer funcionar. Tá? Como eu preciso de ter, para funcionar a linguagem dinâmica, o nosso PHP, eu preciso ter o ambiente e o servidor local. Eu também não vou explicar como funciona, o porquê que eu preciso ter o servidorzinho, tá? Porque eu tenho uma aula que eu explico como funciona o porquê de você ter o seu ambiente para poder processar o PHP. Eu tenho uma aula aqui também explica isso e eu vou deixar na descrição, logo no final do vídeo, vai ter um link para acessar essa aula. Ok, com isso, criada aqui a minha pasta, e eu vou abrir, no caso, eu vou criar o desenvolvimento no próprio Dreamweaver. Vocês podem utilizar outros tipos de IDE, como tinha falado no vídeo anteriormente, tanto o Notepad++, o NetBeans, o Eclipse, qual eu esqueci? O outro, como que é? O Sublime também você pode estar utilizando. O Sublime eu quase não utilizo, por isso que eu até acabei esquecendo o nome. Mas ele é bacana, viu? Eu gostei, utilizei ele uma vez. Legal, gostei mesmo de utilizar. Recomendo a pessoas utilizar todos eles para aprender a utilizar esses softwares aí. Certo, com isso, para a primeira coisa que eu vou fazer, nessa aula, eu vou mostrar aqui para vocês como iniciar o PHP com a sua tag, como que eu faço para imprimir informação e conhecer as informações que tem dentro do meu PHP. Eu não vou utilizar essa estrutura PHP para esse momento, tá? Então vou aqui e vou criar minha tag PHP. Muito importante eu fazer isso, ó. Abrir aqui o sinal, coloquei PHP e fecho. Então aqui criei a tag PHP para o PHP processar as informações dinâmicas. Então eu crio dentro dessa tag do PHP. Antigamente muita gente só fazia isso, só deixar dessa maneira aqui para o servidor entender que era o PHP. Isso porque alguns servidores de hospedagem sabiam que era a tag do PHP, mas havia caso que dava erro porque ele não conseguia identificar que tipo de tag é essa. Então eu recomendo vocês colocar a palavra PHP, né, para entender que essa tag é da linguagem PHP. Com isso vou salvar, além de eu criar aquela pasta PHP, eu criei uma pasta aula 1, onde eu vou colocar meu arquivo, vou colocar como index. Não vou precisar colocar a extensão PHP, porque o Dreamweaver já vai colocar essa extensão para mim, porque eu escolhi o formato do arquivo. Com os outros sistemas, os outros IDEs têm a sua maneira de salvar o arquivo. É claro que você tem que escolher o tipo do arquivo que vai trabalhar. No caso, eu escolhi o arquivo no formato, nas configurações em PHP. Vou salvar e já coloca a extensão PHP para mim aqui em cima. Beleza, com isso, primeira coisa que eu vou colocar, vou imprimir uma informação. Para imprimir uma informação logo, para o próprio PHP processar para mim e mostrar no formato em HTML, eu faço isso, ó. Echo, vou colocar tanto em aspas simples ou em aspa dupla, tanto faz, tá? E finalizo com ponto e vírgula. Aqui eu posso até colocar uma tag PHP, a tag HTML aqui. E coloco, finalizando aqui a tag P. E com isso eu posso colocar aqui meu apelido. Tá aqui, Franjum. Pronto, tá aqui. Então, tá vendo que eu iniciei a minha dinâmica aqui, minha informação dinâmica que vai imprimir para mim, mas ele não vai aparecer isso no navegador para mim não. Por quê? O PHP vai processar esse carinha e só vai trazer esse resultado para mim. Vamos ver isso na prática? Ótimo. Tem o ambiente do AppServe pronto aqui. Quando logo que você levanta o seu servidor aqui, ele fica verdinho, ele já vai logo aparecer esse cara aqui para mim. E tem as configurações para mexer, Na aula lá do MySQL eu explico detalhes por detalhes sobre esse cara aqui. Continuando. Vou lá na pasta PHP / aula
001, que é da aula que eu estou fazendo agora. Inicializo, olha lá. Olha só, colocou aqui, ó. Ah, mas você digitou. Vou colocar o Ctrl mais U, né? Ctrl mais U é um atalho para mim ver o código fonte do meu arquivo. E ele trouxe isso para mim. Tá vendo? Ó? Trouxe a tag P do HTML imprimida aqui, ó. Imprimiu para mim. Tá vendo? Ó? Então ele processou, né? O meu PHP processou tudo isso e imprimiu esse cara aqui para mim. Tá vendo? Bem interessante, ó. Então apareceu aqui na visual e eu vou olhando o código, não vai mostrar nada, nenhuma informação, né? Nenhuma tag reservada do PHP ele vai mostrar aqui, ó. Só vai aparecer algo que eu quero que imprima, que é o caso que eu fiz lá colocando o echo. Outra coisa interessante também que vocês precisam saber, além desse para imprimir informação, eu posso colocar o PHP info. Porque esse PHP info ele vai trazer informações do PHP. Ah, eu tenho dúvida, vamos supor, uma suposição aqui, você contrata um serviço de hospedagem. Você tem dúvida em que tipo de versão é o PHP que esse servidor de hospedagem está utilizando, então você utiliza essa tag reservada do PHP para você saber a informação que é, todos os tipos de informações, configurações do seu PHP. No caso, vamos ver qual a versão que eu estou utilizando aqui. Vou atualizar essa página. Aqui, vou lá, ele mostrou para mim, ó. Com o PHP Info, ele vai acessar, né, o meu AMP serve e trazer informações do meu PHP. Tá? Essas informações tudinho que eu tenho aqui, ó, eu posso ver muito melhor, mais rápido e prático por aqui, ó. Então tem todas as informações do PHP, ó, inclusive a versão, tá, ó, PHP versão 5.6, que é a versão boa. Estamos na versão já 7 do PHP, não significa que você não pode utilizar essa versão 5.6. E também tem muitos servidores de internet, que ainda, né, servidor de hospedagem, que utilizam essa versão ainda. Muito poucos servidores ainda estão utilizando a versão 7 do PHP. Temos aí todas as informações, até a Engine que processa o PHP. Tá vendo? Temos aqui qual versão da Engine que está utilizando, ó. Zend Engine, tá vendo? Então temos aí informações, qualquer tipo de configurações, até mesmo quando vocês querem utilizar tipo de configurações reservadas do PHP, se tiver desativada, a gente consegue saber por aqui, por essas informações, que aí depois tem um local correto para vocês ativar esse tipo de recurso que o PHP às vezes não ativa. Porque é muito difícil a pessoa usar, mas quando você quer usar, você ativa vendo se está aqui essas informações, o recurso em si. Tá? Então temos aí qualquer tipo de informação. É informação pra caramba, olha só. É muito. Eu mesmo sei de algumas coisas aqui, não sei de tudo. Claro que eu não sou um expert, assim, não sou o guru do PHP. Conheço bastante coisa, mas tem coisas aqui que tem que estudar a fundo a cabeça, assim, comer dicionário de PHP. Tá? Mas é muito importante, quem quiser um dia parar para ler tudo isso daqui, conhecer cada detalhe, fique à vontade, tá? O próprio site do PHP pode explicar tudo isso aqui que vocês estão vendo, ó, tá vendo? É informação pra caramba, tá vendo? Até plugins para você acessar outro tipo, né? Plugin não, perdão, drives, né? Ele tem informações de drives para você estar utilizando outros tipos de base de dados, além do PDL, como eu tinha comentado no início da apresentação. Então ele te mostra todos os drives que você pode utilizar, se está ativo ou não. Tem um monte de coisa, ó. PDO, tá vendo? Ó, que eu falei para vocês, está ativo, ó, o drive aqui, PDO, que beleza, ó. E assim por diante, tá vendo? Não é muito difícil, não tem segredo, uma coisinha básica. Isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Críticas, dúvidas e sugestões, deixe no comentário do vídeo. Se é a primeira vez, se inscreva no canal. Se gostou, deixe seu joinha e compartilhe para seus amigos. Curta nossas páginas no Facebook e no Twitter. Até a próxima aula e tchau, pessoal!